Bom dia, pessoal. Hoje é nossa sexta aula e hoje a gente vai continuar aqueles assuntos sobre as religiões, sobre as características de cada uma delas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os textos sagrados. Muitas religiões, elas possuem ali textos que são sagrados para elas. Os exemplos mais comuns que a gente tem aqui, que a gente pode falar, são as Bíblias, né? A Bíblia cristã, o Alcorão para os muçulmanos e a Torá para os judeus. Então, esses são livros sagrados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância desses textos sagrados. Os textos sagrados são uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos das diversas tradições e expressões religiosas. Ao relacionar ali os textos sagrados a, por exemplo, as crenças, as festas religiosas, ao cotidiano ali da vida, as diversas religiões, elas têm como objetivo criar uma identidade e uma unidade ali para que esses ensinamentos não mudem, não sejam alterados e possam ser passados para as novas gerações. Assim como também para pessoas que entrem naquela religião ali. Os textos sagrados podem muitas vezes ser usados para ali responder dúvidas do cotidiano, do nosso cotidiano, e também para nos ensinar a como devemos agir em determinadas situações. Assim, os textos sagrados eles registram ali os fatos importantes da história daquela religião, como, por exemplo, as orações, as festas, os ensinamentos, as doutrinas e etc. Registra também ali normalmente a história daquela religião, daquele povo. Sendo assim, os textos sagrados são ali um fundamento para a forma como o ser humano deve agir, mas também ensina ali o que cada um deve crer. Mas o que é que faz, então, um texto ali se tornar sagrado? O que faz um livro se tornar sagrado é as pessoas acreditarem que ele é sagrado. Então, se um determinado grupo de pessoas ali acreditar que esse texto é sagrado, que transmite uma mensagem que vem de Deus, ou que aproxima o povo ali dessa religião de Deus, então esse texto passa a ser considerado ali sagrado, vira ali um texto sagrado. Pelo menos ali para as pessoas que seguem essa religião. Mas o significado de texto sagrado pode ir um pouco mais além do que isso aí. Para muitas religiões, os textos sagrados ali foram escritos por intervenção ou por intercessão divina. Ou seja, o próprio Deus ou um anjo, como é o caso de algumas religiões, eles revelaram a mensagem ali sagrada aos homens. Disseram ali o que eles tinham que escrever. Isso é o que ocorre, por exemplo, na Bíblia cristã, no Torá judaico e também no Alcorão dos muçulmanos. Então, o próprio Deus ou um anjo, alguma figura sagrada ali, teria revelado a palavra de Deus aos homens. Isso faz com que esse texto ali seja sagrado. Em algumas religiões, como no cristianismo, judaísmo, islamismo, os textos sagrados eles foram escritos ali como uma forma para que esses ensinamentos não se perdessem, não fossem sendo mudados com o tempo. Para os seguidores dessas religiões, como eu já falei, aqueles textos ali são as próprias palavras de Deus. Mas em alguns casos, o que a gente chama ali de texto sagrado não necessariamente precisa ser algo escrito, tá entendendo? Muitas vezes ali, em algumas religiões, as tradições que aquele povo tem, os seguidores daquela religião têm, também contam como sendo um texto sagrado, digamos assim. Porque na maioria dessas religiões, o que vai acontecer? Não vai haver ali um texto escrito, as mensagens, os ensinamentos são passados de forma oral, ou seja, são faladas de pai para filho e por aí vai. Então, não necessariamente o que a gente chama de texto sagrado precisa estar escrito, mas podem ser histórias, ensinamentos que são falados, assim como também podem ser tradições de um determinado povo, determinada religião.
Assim, os textos sagrados, as histórias, estão presentes nas mais diversas religiões. Em alguns casos, eles foram escritos ali desde o começo, como é o caso do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Em outros casos, eles só foram escritos depois de muito tempo, como é no caso, por exemplo, do budismo. E em alguns, até hoje, ainda não existe eles de forma escrita, mas são transmitidos de forma oral, como é o caso das religiões indígenas e de algumas religiões de origem africana, por exemplo. A gente vai falar um pouco sobre esses textos nas próximas aulas, falar sobre cada religião especificamente. Mas uma coisa comum aos mais diversos textos aí é que eles surgem ali como uma forma de explicar o que o ser humano vê ao seu redor, as coisas que acontecem ao seu redor e também sobre a forma como ele deve agir, explicar ali o que ele deve fazer. Assim, os textos sagrados normalmente vão trazer ali explicações para o que acontece ao nosso redor, vão ensinar ali como é que as pessoas devem agir, como devem conviver com os outros, como devem buscar a Deus e também normalmente trazem ali explicações para como é a vida após a morte, o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Assim, os objetivos dos textos sagrados, não importa qual seja a religião, normalmente são os mesmos. Primeiramente, explicar ali o que essa religião acredita e, em segundo lugar, dizer como as pessoas devem agir. Os textos sagrados normalmente não nascem ali prontos, mas vão sendo escritos, vão sendo construídos com o passar do tempo. Isso aconteceu na maioria das religiões. Então, primeiro começou ali com ensinamentos que eram falados, depois foi escrito, né? E após isso foi sendo passado aí para frente, como a gente gosta de dizer. Mas tipo assim, normalmente por causa disso, por causa dessa construção aos poucos, ele vem sendo ali mudado um pouquinho, né? Sendo alterado, sendo adaptado. E também ele vai trazer ali a história daquele povo, as tradições daquele povo escritas ali naquele texto, ou faladas, quando a religião tem apenas um registro oral de sua história. Até mesmo a forma de entender ali aqueles textos, ela vem sendo mudada com o tempo, né? O significado ali vai sendo mudado com o tempo, as pessoas vão mudando, a sociedade evolui e vai sendo mudada a forma de se entender aquilo ali, de se interpretar aquilo ali. Em alguns casos, inclusive, em algumas religiões, cada pessoa vai entender o texto sagrado de uma forma. Então, para cada pessoa ali, vai ter um significado diferente o que está escrito ali. Quando lemos ali um texto sagrado, nós precisamos entender o que esse texto passa para nós, qual é a mensagem que ele quer passar. Então, a gente vai ver ali as histórias, os ensinamentos, e a gente não vai só ler por ler, entendendo? A gente precisa colocá-los em prática. Precisamos entender o que está sendo dito e colocar esses ensinamentos que são bons na nossa vida. Os textos sagrados das mais diversas religiões, eles trazem ali significados, trazem ali mensagens que são importantes sim para a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar a partir da próxima aula. A partir da próxima aula, a gente vai tratar sobre os textos sagrados de cada religião, para a gente poder ver ali os ensinamentos de bons que eles trazem para a gente. Então é isso, pessoal. Essa primeira aula era para fazer uma introdução sobre o que são livros sagrados, o que é que eles falam, quais os objetivos deles e tudo mais. A partir da próxima aula, como eu já falei, a gente vai falar sobre cada um deles. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês já sabem, é só perguntar lá no grupo, né? A gente vai ter agora esse momento aí para tirar dúvidas. E até a próxima aula.